Olá, começando mais uma Mistura Cultural. Eu sou Adriana de Barros e hoje eu tenho o prazer de conversar com ele, um dos maiores guitarristas do mundo, e é aqui do Brasil. Eu estou falando do Kiko Loureiro, o guitarrista que hoje toca no Megadeth, já fez parte de bandas como o Angra, e ele está lançando um livro com dicas, chama Negócios para Criativos. É um livro, olha só, o Kiko já está aqui na área, vai contar pra gente como é que ele fez esse livro, visando o quê. Nossa conversa hoje vai ser em torno do... Oh! E aí? E aí, Adriana, tudo bem? Tudo bom? Você sabe que Maravilha. eu já entrevistei você várias vezes, acompanho a sua carreira, mas sempre foi por telefone. Então, a gente Finalmente, acha. né? Não ao vivo, não ao vivo presencial, mas, né? Sim, e aí todas as vezes que eu te entrevisto, eu falo a mesma coisa. Eu acho que você vai lembrar que eu falo que você é um artista que traz muito orgulho pra gente. A gente vibra com as suas vitórias. Eu vibro com todas as vitórias dos artistas. E você, por Obrigado. acompanhar a sua carreira, saber que você é um cara super disciplinado, super dedicado, pontual, que eu sei. Obrigado. Então, então, e eu É um achei muito prazerzão legal. estar aqui. Oi? Prazerzão estar aqui. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo, né? Tá Tô rolando. ouvindo bem. Ô, Kiko, antes da gente começar a falar do livro, né, que você está lançando, Negócios para Criativos, como você está fora do Brasil, eu queria que você falasse, eu queria começar a entrevista com você falando como você está vivendo essa pandemia fora do Brasil. Tá, então, eu tô aqui em Helsinki, na Finlândia, tá? É, país nórdico aqui da Europa. Eu passei basicamente 9 anos nos Estados Unidos, né? 2011, mais ou menos, final de 2011. E aí a pandemia meio que acabei ia ficar um tempinho aqui, que estava mais ou menos planejado, né? Meus filhos nasceram aqui e tal. E acabou que fechou tudo, né? Em março do ano passado, cancelou todas as turnês e tal, aquela coisa toda. E aí estou aqui desde então. E assim, e eu só vejo, eu ouço as notícias do Brasil, pelo amor de Deus, né? Então, assim, obviamente, tem meus pais, irmãos, né? Minha irmã, meu irmão, amigos, pessoas que trabalham comigo e todo mundo que eu tenho muito contato com o Brasil ainda, né? Apesar de tantos anos fora, sempre estando no Brasil e sempre falando aqui na internet, assim, praticamente como se estivesse no Brasil ainda, né? Então, eu vejo com muito pesar e tristeza as coisas que a gente vai ouvindo que está acontecendo, né? E a Europa, de uma forma geral, né? A Finlândia, para quem não sabe, está no mercado, né, faz parte da Europa, aqui do mercado comum europeu, né? Então, a questão das vacinas, tá? Eu tive a minha primeira vacina da Pfizer um mês atrás, mas eles dando um intervalo mais ou menos de 3 meses. Então, eu vou ter no final de julho a segunda. Mas, assim, eu acho que comparado, é um paraíso, né? Sim, Tipo, eu primeiro que imagino. tem muito menos pessoas nas ruas, Uhum. é mais tranquilo. Eu tô numa área central aqui, assim, não é que todo mundo assim é tão perfeito, respeita tudo, mas assim, tem uma consciência enorme, assim, tipo, eu fiz, sei lá, eu fiz pelo menos uns testes umas 8 vezes, sabe, assim, tipo, muito fácil aqui fazer um teste. Então, a política aqui do país foi teste, né, e facilitar isso, né. Então, assim, Uhum. você manda um SMS, né, então, agora você manda, você vai lá na hora, já tira, tipo, algumas horas depois já tem o resultado. Mas mesmo ano passado, você mandava um SMS, uma hora depois já estava, ia lá e às vezes no mesmo dia, logo no dia seguinte já tinha um resultado, mesmo lá, sei lá, no meio do ano passado. Então acho que com isso eles conseguiram segurar bem, Uhum. sabendo que tem a Rússia, tem a Estônia e a Suécia. A Estônia e a Suécia são os vizinhos aqui de fronteira, que são os piores países agora, no momento. Eu também não estou seguindo assim o que está acontecendo lá, mas na fronteira aqui é uma situação difícil, assim, né? E eles Uhum. não fecharam os portos nem nada, tá, né? As entradas nem nada. Mas estamos bem aqui, tá dando para. Eu fico mais triste de ver as notícias Sim, do Brasil, pra falar a daqui. verdade. Ô, Kiko, mas aí vamos falar do seu livro. Vamos lá, vamos lá. Negócios para Dentro Criativos. já é que vinha.
Mas, assim, a pandemia acabou acelerando esse processo de terminar o projeto, né, do livro, né? Obviamente, né? Então, era isso que eu queria saber, se isso é um fruto da pandemia, esse seu livro. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que você estava lançando esse livro, porque, como eu falei no começo, eu realmente acompanhei a sua carreira e eu sei que você é um cara bem disciplinado, né? E eu tenho certeza que foi a disciplina e sua dedicação que hoje em dia. E aí, quando eu vejo o seu livro, eu falei com a sua assessora, eu falei, putz, eu quero muito conversar com ele, porque eu sei que você realmente é um cara que tem muito a dizer para os artistas, né, que precisam desse caminho. Então, você já estava escrevendo esse livro e a pandemia acelerou. Como é que foi esse processo criativo seu do livro? O processo da ideia, que é você levar a mensagem de tipo, legal, a gente toca, faz arte, faz música, ou fotógrafos, pintores, escritores, tal, né? Mas eu sempre falei mais para o mundo da música, né? O livro busca ser mais abrangente nesse sentido, porque é uma situação que acaba, e são dicas e comentários e situações que abrange toda a economia criativa, de uma forma geral. E aí, é um assunto que eu já venho falando de uns 6 anos para cá, né? De levantar um pouco essa bandeira. Pera lá, você gosta de fazer isso? Você vai trabalhar a maior parte do tempo da tua vida. Queira ou não, né? A não ser dependendo da família que você vem, mas você vai trabalhar. Então, assim, por que você não vai fazer o que você gosta? Né? Então, partindo desse princípio meio óbvio, né? Mas muita gente, na hora de ter essa decisão difícil, e eu passei por isso, e no livro, obviamente, eu conto essa questão também, que são os medos ali, adolescente, vou fazer faculdade, eu fiz USP Biologia ali 2 anos, largo, não saio, faço uma faculdade boa, tal. Hoje em dia eu estaria bem, né? Sendo um biólogo aí, É, né? Mas, mas mas a assim, gente quer tipo, você guitarrista, tá? A gente quer você artista. Ainda né? bem. É. Mas assim, por que tipo a gente, por que esse monte de medo, né, que eu passei, eu vejo um monte de gente passar e desistir, depois falar, eu queria tocar, eu queria fazer isso, mas será que dá para voltar? Então você vai vendo isso acontecer, por que não escrever e falar sobre isso e falar não? Só que você não pode ver só com o lado romântico da coisa, né? Porque eu vejo assim muita gente com o lado romântico, vou tocar e vai acontecer. Não, não vai acontecer. Você tem que é segunda-feira, 8 da manhã. Tipo, sabe assim, tipo, você vai trabalhar pelo que você gosta. Mas assim, você não vai ficar com tantas horas no final das contas. E você vai se dedicar porque você gosta, mas vai ser duro também, né? E tem todo um outro lado que você tem que conhecer, né? Porque não é que vai cair uma empaia. Porque as pessoas acabam não indo porque falam, mas eu vou passar fome, eu não vou ter como é que vai ter, não é, sabe, ficar naquela do emprego tradicional, que eu acho que até que tudo bem lá nos anos 90, quando eu tive minhas dúvidas, fala, nossa, em 2020 as pessoas ainda têm, e com toda essa economia criativa que a gente vê, né, Instagram, YouTube, os YouTubers, os gamers e não sei o quê, fazendo seus vlogs, podcasts e tudo mais, vivendo disso, tendo equipe, tendo... Pera lá, ainda tem esse medo, né? Como assim, né? Então, basicamente, o livro é tratar desse assunto para você desmistificar de uma vez, falar, meu, vai fazer o que você gosta, tem umas ferramentas, você tem que saber certas coisas e tem que levar a sério. Não é tipo, vou dar uma ensaiada no fim de semana, vou tirar umas fotos no domingo, vou escrever um blogzinho aqui Não, é todo dia, são 8 horas por dia voltado para isso. E, e Uhum. aí você vai montar sua carreira em cima disso, né? Nem tanto romantismo. Vive da arte, não tem o lado empreendedor e nem tanto também só empreendedorismo, porque também tem o lado criativo, né? Acho que é isso, as duas Sim. coisas, E o né? lado criativo E o lado criativo, fala no livro também, o lado criativo, você se organiza porque você tem que produzir. Afinal de contas, você vai produzir o seu sustento, né? Digamos assim. Então, Uhum. a parte criativa é fundamental. Só que ela aí vai ter que entrar num certo sistema, numa certa rotina,
que você vai ter que aparecer lá todo dia para fazer, para treinar, para compor, para criar, para fazer, para ter volume de trabalho, para poder depois escolher os melhores e ver como é que você faz, saber negociar, saber gerar valor no que você cria, saber valorizar o teu próprio trabalho, sabe? Saber fazer seu próprio marketing, saber se colocar perante as situações de, né, frente às oportunidades que vão aparecer, saber cavar oportunidades, entender como funciona o mercado, todo que você está, onde que você pode entrar, né? O que você pode fazer, que tipo de estruturas de produtos que você pode fazer, tudo mais, para você realmente ser o teu próprio mecenas, né? Porque naquela coisa romântica, antigamente você tinha um mecenas, alguém pagava por isso, pela arte, né? Hoje em dia até existe ainda o mecenas, o próprio Estado pode ser o mecenas, né? Através de leis, incentivos e tudo mais, mas ou você mesmo vai criar, né? Que é o que isso começa, sei lá, em 1800 e tanto, começa, né? Com Beethoven, com Victor Hugo, começa assim, pera lá, como é que é esse negócio de direitos autorais, o que eu posso vender, fazer e tal, porque vai acabando a história do mecenato. Então, e a gente agora estamos nesse mundo, né? 2021, e a gente precisa saber fazer essas coisas, precisa entender. O livro fala disso, para quebrar a ideia é quebrar o bloqueio, né? De tipo, dá sim para você, se você tem essa vontade, esse sonho maluco de seja o que for, né? Pintor, escritor e tal. A gente tem tantos exemplos, youtuber, o que seja, fazer arte, músico, guitarrista de heavy metal no país do sertanejo. Problema, né? Você pode ser, né? Só que você tem que entender certas coisas, Entender né? o seu mercado, né? E aí eu vi que você convidou o Rick, né? Quer dizer, não sei se você convidou, eu quero que você me conte. Eu suponho que sim, né? Porque ele não ia falar, Sim, deixa eu escrever o prefácio. o Rick Mas aí, Bonadinho. como é que foi essa história do Rick Porque participar? é um cara, ele é mais ou menos contemporâneo, né? Tipo, não era um pouco, não é do heavy metal, né? Não é totalmente da minha área, mas a gente se conhecia já e é um exemplo de empreendedor dentro da música, né? Lá desde o Mamonas Assassinas e depois Comidas com estúdio, tantas bandas que foram por ali e tal, e hoje em dia ele tem os negócios deles dentro da música, é um grande exemplo, né? E era um cara um pouco mais do negócio, não chamei um outro músico, um pouco mais desse lado do negócio da música, um cérebro fantástico, né? De criar, de ajudar as bandas a chegarem onde elas, né, queriam chegar, tudo mais. Então achei que acredito que seja um nome muito bom, né? Para trazer esse conceito porque outra coisa que o artista às vezes tem medo, é que tipo dele, ele tem que vender a arte dele, ele tem que se vender, né? Ele tem que é difícil mesmo, eu sei porque eu falo por mim também, é difícil. Mas você vai aprendendo e você tem que se posicionar, porque senão realmente a coisa não vai acontecer e você vai ter que parar, fazer como hobby no domingo e trabalhar com alguma coisa que não era bem o que você estava afim, mas foi o que você teve coragem, né? Afinal de Ok. contas, as decisões difíceis na vida são difíceis e tem muita gente que evita essas decisões difíceis a vida inteira, né? Uhum. Ô, Kiko, e você sempre se posicionou, né? Desde o começo da sua carreira, você sempre foi um cara que se posicionou, todo mundo sabia, assim, quem era você, que eu digo até de personalidade, não só personalidade musical, mas essa personalidade de um músico que sabe se colocar e tal. E você acha que isso foi um ponto importante para sua carreira hoje, olhando? Porque assim, eu tenho a impressão de que assim, quando você faz, você vai, como você disse, o artista vai, né, tocando final de semana e aparece. Agora a gente está impedido, mas aparece um show aqui, o cara vai, faz, ele vai fazendo meio descontroladamente, né? E eu tenho a impressão de que você sempre esteve muito certo das coisas que você buscava. Você consegue olhar para trás hoje e ver, falar, nossa, ali foi importante eu me posicionar daquela maneira, até porque, assim, só um parênteses aqui, uma curiosidade, o Supla me ligou um pouquinho antes da gente começar. Ah, é?
E aí eu lembrei que você também tocou com ele, né? Ele sempre conta essa história, ele fala assim, meu, eu me ferrei muito, porque a minha banda era formada de ótimos músicos e eles foram viver a vida deles. E aí eu tinha que formar Ah, novos músicos. E que é é. uma que assim que Toquei eu com acho que Supla. poucas pessoas sabem disso, né? É. Um dos caminhos para os músicos é você acompanhar artistas maiores, né? É tipo você trabalhar numa grande empresa. Você pode, né? Consegue um emprego numa grande empresa, tal, né? Então você pode tocar com sertanejos, com músicos maiores. Eu fiz isso no começo, né? O Supla foi, mas o Supla já, o Supla, eu tocava o estilo já, né? Era rock, com distorção, e tudo mais. Não fui tocar um negócio completamente fora. Mas mesmo assim, começou o Angra naquela época, a gente foi tomar o caminho, assim, né? Eu tinha essa coisa na cabeça de certa forma. Tá, tudo bem. Eu escolhi, eu não fui fazer o emprego tradicional, né? Que mesmo porque biologia não era tão assim, não era, né, ser engenheiro, advogado, médico, né? Uhum. Já era uma coisa certa forma alternativa, assim, né? Mas eu já tive essa, já foi difícil sair da USP para, ok, você guitarrista. Então se eu for ser guitarrista, eu vou ser guitarrista do jeito que eu imagino que eu quero ser. Porque também se for para ser guitarrista sei lá, de uma música completamente que não é o que eu gosto de fazer, também não tô sendo verdadeiro com o Brasil, né? Muito. Mas sempre tem um espaço. Se lá Uhum. para trás tinha o espaço ainda, deu para achar esse espaço, quando não tinha internet, quando era muito mais difícil, não tinha nenhuma gravadora, rádio, era difícil, né? Assim, a gente era na cultura tinha mais espaço, assim, é, era mais difícil o mainstream, mas mesmo assim deu para fazer legal, entendeu? Porque aí você começa a explorar outros países, outros caminhos, você vai fazendo. Tem um público de guitarra, existe, sabe assim? Então, e o de heavy metal existe, porque a gente via também, a gente não era louco, louco. A gente viu o Rock in Rio de 85, quando a gente era moleque, o dia do Iron Maiden tá lotado. Vinha o Uhum. AC/DC nos anos 90 para o Brasil, que a gente uma vez abriu, era o estádio do Pacaembu lotado. Peraí, tem 40 mil pessoas que gostam de AC/DC aqui. Então, assim, se a gente fizer uma banda legal e tocar para 10% disso aí, já está lotado a melhor casa de show de São Paulo. Sim. Entendeu? Então, assim, não era uma loucura e também não tinha muitos estudos, mas era um olhar empírico, assim, falar, não, tem um espaço aí. Se a gente tocar para 1% do público do AC/DC aqui, já está rolando. Estamos lotando uma casinha de show, entendeu? Aí dá para fazer isso pelo Brasil inteiro, porque essas bandas grandes não vão para o Brasil inteiro. A gente topa aí, entendeu? Então, você começa assim. Agora, na internet hoje, é muito mais fácil. Os caras ficam reclamando que é mais difícil. Os caras não sabem nada. Imagina. Não, e você sabe que eu acompanhei algumas lives que você fazia enquanto você estava em turnê com o Megadeth. Eu lembro que você tinha uma série no quarto de hotel, Ah, eu fiz, não é isso? E aí quando eu olhava aquilo, eu até indicava para algumas, assim, para alguns adolescentes que, né, que sonham. Eu falo, gente, o Kiko tá ali, ó, de graça para vocês, tem, não né? é? E que E você não tinha isso, né? o livro é Você não muito tinha. desse pensamento e com claro, os fundamentos, né, dessa cabeça para a pessoa ler assim, fala, meu, vou nessa, vou atrás, né? Uhum. E como eu fiz isso falando de music business e falando para pessoas, eu tenho uma mentoria, então eu tenho uma galera que eu acompanho mais de perto, o livro fica uma coisa mais democrática, né, mais barato e tudo mais, né? É, e mais abrangentes também, né? No texto, eu tentei colocar assim, não só para músicos, porque antes eu estava falando, ainda imaginando bastante, falando para músico, né? Mas Uhum. eu, no livro, porque no fundo, o cara que quer ser um ilustrador, ele vai sofrer da mesma coisa, dos É mesmos, ele engraçado, precisa entender da mesma coisa, né? e tem alguns detalhes. Eu sei porque eu também estava dando uns cursos de jornalismo musical, cobertura de jornalismo musical, e às vezes tem pequenos detalhes que as pessoas não se atentam e que interfere no resultado dela, né?
Então, assim, na música tem isso, é como você disse, na música, na escrita, enfim, na pintura. Às vezes, em cobertura de show, por exemplo, se você faz errado uma logística de como chegar no Rock in Rio, você citou Rock in Rio, vamos supor um jornalista que vai cobrir o Rock in Rio. Se ele está hospedado longe lá da cidade do rock e tal, ele corre o risco de pegar trânsito, chegar atrasado, etc, etc, aquilo impacta totalmente na cobertura dele, né? Então, assim, quando que um estudante de jornalismo, por exemplo, vai imaginar isso? Que ele ficar, né, hospedado num lugar mais próximo pode auxiliar na cobertura. Eu deduzo que para o músico também tem algumas coisas, eu acho legal, porque às vezes tem músicos que falam assim, eu não gosto de rede social, eu não quero saber de rede social, principalmente, né, uma geração mais antiga, assim. E aí hoje, né, hoje vem a importância da rede social na vida de um artista, né? Então eu acho legal você abordar isso no seu trabalho, no seu Não, mas livro. você sabe que esse medo de colocar cara, eu também era super envergonhado, ficava tocando atrás da guitarra ali, tipo, né? Uhum. Não faça pergunta. E a entrevista fala, torcia para não me fazer pergunta, né? Tava com a banda, mas depois você tem que Uhum. aprender, faz parte. Mas se você for uma pessoa, mas mesmo que você seja uma pessoa que não queira fazer mídia social e você odeia, primeiro que você tem que se colocar para tentar, tem que se colocar e fazer, tem que forçar, porque queira ou não queira, quanto mais você colocar a cara para fora, vai ser melhor. No próprio jornalista, o jornalismo, né? Quanto mais tem, tipo, mais conhecida a pessoa fica, vai conseguir salários maiores Eu te e falei, eu já entrevistei você inúmeras vezes, você nunca tinha me visto, entendeu? aí, então, você consegue É espaços maiores e tal, né? Mas se a pessoa realmente não quer, ela também pode achar o seu trabalho dentro de um estúdio, como produtor, Uhum. pode fazer, sabe, pode ser ghostwriter e ser super requisitado, pode ser uma série de coisas, né? Pode ser também. Mas isso não impede de você fazer a sua arte. É isso que eu acho Não legal impede. também, Você de também tem todas que as usar profissões. seus talentos, você enxerga seus talentos, suas fraquezas e tal. De qualquer forma, no passado, ainda tinha aquela mentalidade de ser o escolhido, né? De tipo, será que eu vou tocar no tal lugar? Alguém vai ver que eu tô tocando bem e vai me chamar. Ou alguém vai me contratar para acompanhar um artista melhor. Ou alguém vai me indicar, ou alguém vai me ligar, ou vai ter um empresário. Cadê o empresário que não me procura? Será que uma gravadora vai me querer? Será que uma empresa grande vai me contratar? Um jornal vai me contratar? Mas não é mais assim. Acabou isso faz tempo. O cara que está Uhum. nessa de esperar ser escolhido, ele vai ficar sentado mesmo. Ele tem que correr atrás, ele vai ter que prospectar, ele que vai ter que fazer, investir na carreira, se colocar, meter a cara, fazer o trabalho, falar com o pequeno público, começar com um seguidor, com 10, com 100 e vai crescendo. E aí ele vai fazendo as coisas. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje se fala na Renascença 2.0, entendeu? É tipo assim, você vai começar a ver a galera que está entrando hoje, sei lá, uma pessoa de 10, né, uma criança de 10 anos, tá, vai entrar no mundo, ela vai ver assim, nossa, esses youtubers ganham uma bela de uma grana. Esses caras fazendo música para game ganham super bem. Esses caras no Twitch estão ganhando uma grana. Esses caras. Ele fala: peraí, os artistas estão ganhando bem. Não fica mais aquela coisa, o cara toca no boteco por um prato de comida. Mudou e vai cada vez ficar mais claro, porque antes ficava aquela coisa, bom, ou o cara era super famoso, tocava lá, Ivete Sangalo, sei lá, ou ficava tipo, né, alguém que tá ali no barzinho, tá ali fazendo negócio, ou o cara tá vendendo o poema dele no barzinho ali em São Paulo, então ficava aquela coisa díspare, né? Ou o cara, o João Baldo Ribeiro, ou o cara tá vendendo o livrinho dele ali no restaurante ali para alguém. E na realidade, não, com a internet, você está com Patreon, com vários formatos de monetização que basta você fazer. Só que isso traz um outro problema, um novo problema. Eu não sou bom o suficiente, eu não acho que sou bom o suficiente para fazer. Aí fica uma coisa totalmente interna, psicológica da própria pessoa. Porque agora ela sabe que é com ela só. Antes ela podia jogar a culpa, né? Ninguém me achou, empresário, no meu país só toca sertanejo, então não dá, na minha cidade é pequena demais. Você jogava culpa em alguma coisa. Agora não tem dessa. Né? Porque o cara fala, minha cidade é pequena.
Falava, a internet é, tá, tipo, não tem essa. É. Então, assim, mudou completamente. Agora tá o peso tá nas costas do próprio artista, né? E aí, Ô, quando eu Kiko. educar com isso, né? Por isso que eu fiz o livro, né? Aham. Para poder esclarecer isso, trazer isso à tona e falar, meu, vamos para cima, vamos fazer. Começa a fazer. E você quis fazer o livro, assim, como uma. É assim, por que você quis fazer esse livro? É uma maneira, assim, de você falar, de um agradecimento por tudo que você conquistou e tentar facilitar o caminho desses novos artistas que estão por aí, que talvez você não tenha tido esse caminho das pedras, ou você quer ver mais artistas, enfim. Qual foi o seu desejo quando você falou, eu vou dar as minhas dicas de ouro para essa galera? Olha, a ideia aqui foi quando eu comecei a falar de music business, que eu sempre gostava do assunto para mim, e eu usei para mim. Né? Fui estudando, vai reparando as coisas empiricamente, porque não tinha muita literatura nem nada. E Uhum. eu falava com algumas pessoas, quando eu falava em fazer alguma aula sobre isso, nunca teve interesse em workshop de guitarra, ninguém nunca perguntava. O cara sempre quer saber que guitarra que usa, que escala que é, qual que é o acorde, como é que toca rápido, mas ninguém fala, meu, porque como é que você tá, o que que você fez para estar nesse palco que eu não tô? O que que você fez para conseguir que uma gravadora te mandasse uma grana para você gravar um álbum? Que eu não sei nem como faz isso. Eu não sei nem para quem que eu ligo, para quem que eu, né? Tipo, ninguém nunca perguntou. Eu falo, peraí, ninguém pergunta isso, os caras não estão entendendo nada. Tipo, é o que eu falo, é A mais B igual a C. É a arte, nunca pode deixar a arte de lado, mas essa coisa do B, do business tal, você tem que entender como funciona. Então, como você pode querer viver de um negócio que você não sabe como é que é? E aí, o C que é a carreira. Né? Só que é só fazer arte sem entender de como funciona o mercado, você faz no fim de semana e vai ser hobby, ok. Pega outro Uhum. emprego. Beleza. Mas se você quer como uma carreira, então você tem que entender como funciona. Então, A mais B igual a C. E aí eu comecei a fazer isso, eu levantei essa bandeira. Bom, vamos. O que eu posso fazer? Vou ensinar mais escala de guitarra? Também faço, mas eu achei que isso era mais importante. Porque não é mais uma escala de guitarra, mais um exercício de guitarra que eu já tinha feito. Né? A gente pode dar 1 milhão de exercícios. Não, você precisa do outro lado. O outro lado tá zero. Entendeu? Você não tem nada do outro lado de entender como funciona a coisa. Aí eu comecei a falar de music business e aí culminou no livro. Eu sempre tive vontade, né? Porque eu escrevia os blogs, umas coisas aqui e ali, falava tal. É, e aí, não, vamos escrever um negócio que e é uma novidade para mim, né? Também, né? De escrever, botar a editora Gente, que é uma editora é, super renomada, já com Então, eu vários. queria que você falasse até um pouco disso, assim, da editora. Só, desculpa te interromper, mas só para você complementar e também falar para o pessoal que quiser mandar pergunta, pode mandar que eu vou ler aqui. Mas é porque além do livro, tem o curso Caminhos para Monetizar Sua Carreira Artística. Não é isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. A gente colocou isso aí, então, a pré-venda, né? Porque começa dia 10 de julho, né? Então a gente colocou um mês antes de pré-venda e para dar aquela agitada na pré-venda, o cara que comprar ali, ele pode assistir esse curso, que como dentro do livro tem um mapa mental ali, que é mais ou menos como eu vejo as possibilidades, né? Que tem dentro da arte, então eu vou fazer em vídeo isso aí, o que tem no livro lá, né? Um mind map. É, e aí eu vou fazer esse curso ali, já que eu já tenho o curso de Music Business, tá? Mas esse é mais para dar uma agitada na pré-venda e ter um bônus, né? É, Uhum. extra assim também. Essa é a ideia. E a editora Gente, que é uma editora já super renomada, que tem vários livros de negócios e desse tipo né, de marketing, de outros assuntos relativos assim. E então casa super bem com a ideia, né? E quem quiser comprar o livro, pode comprar pelo site da editora ou tem Eu já algum outro consegue site encontra encontra nas livrarias, já está nas em plataformas? tá nos sites das principais livrarias, pré-venda, e tá lá na Amazon, nas livrarias e tudo mais. Pode já fazer a pré-venda e começa a enviar dia 10 de julho. Legal.
Ô, Kiko, e aí assim, ó, você, né, já brilhou aqui no Brasil, brilha aí pelo mundo, agora escreveu um livro, aproveita o seu tempo, como eu disse aqui nos quartos dos hotéis, Sim. fazendo dando suas aulas. O que que falta para você, se é que falta alguma coisa ainda? Você também, né, tem sua família aí, que você sempre Aham. fala que é uma grande conquista sua. É, O que que falta para você enquanto artista? Enquanto artista, não, tipo, tem a vida inteira. Vou viver 100 anos fazendo um monte de álbum, música e tudo. Ixi, falta um monte. Que Nem isso? começou, nem começou. Não, assim, em Até termos de arte, demais. a arte, claro que a gente tem, tipo, você vê, sempre quando vê alguém tocando, vê alguma trilha de filme, por exemplo, isso é uma coisa fantástica. Mas o próprio mais álbuns diferentes, ou tocando com outras pessoas, ou mais álbuns que eu fiz, já é uma coisa que tenho vontade de fazer mais. Tipo, é uma necessidade. Não é tipo, já fiz e tá tudo certo. É uma necessidade. É muito louco Uhum. isso. Tipo, não é que, tipo, já fiz e acabou. Não, eu preciso fazer. Tipo, escovar o dente. Tipo, não, tem que escovar o dente. Tipo, não, sabe? Assim, tipo, é uma necessidade. Tocar, compor, acaba virando uma necessidade. Mas não é só, tipo, o exercício da guitarra. Não é isso. É você criar. É importante para mim. É tipo comida. Uhum. É tipo Olha exercício só, físico. O cara tá atleta, o cara tem que, se o cara não vai na academia, dar uma corrida, o cara fala, pô, peraí, tô me sentindo meio estranho, meio mole, meio xoxo. É isso. Então, não consigo imaginar não fazendo outras coisas. Agora, seria legal ter alguma coisa diferente, tipo, que desafie, né? Você sempre se colocar na fogueira, é uma coisa que eu falo sempre. Se botar umas roubadas, assim, de repente, tocar com alguns caras super, né, mestres, ou de repente pegar uma trilha de filme que eu nunca fiz e ter que encarar um lance. O próprio livro foi encarar um negócio que eu não sabia como funcionava direito. Uma coisa é você escrever um texto para o site, um blog, um negócio aqui ali e tal, né? Outra coisa é tipo, né? entregar, né, para editora, falar, ó, tá aqui. Editora, mandar, corrigir, não, o fluxo da leitura, muda aqui, sobe ali, tal, a palavra, não sei o que, tal, isso aqui, vamos mudar esse título, como organiza, isso aí fui aprendendo. Agora, quem sabe dá para fazer outros, porque, tipo, Pegou agora gosto, a pegou estrutura, gosto. funciona a capa, como é que faz, lançamento, pá, não sei o quê. Isso eu não sabia. É parecido com música, de certa forma, né? Gravadora, editora, tal. Mas tem as suas peculiaridades, né? Principalmente para criar o produto em si, para criar o livro, né? Assim como você vai gravar uma música, um álbum, com produtor, estúdio, outros músicos, tal, tem suas nuances também que você só fazendo para ver. Que é uma das coisas que eu faço na minha mentoria, que às vezes, tipo, não, vamos fazer para você entender o processo. Tipo, esquece de querer fazer aquela. Não, faz o negócio do começo ao fim. Porque agora do livro foi esse caso. Entendi. Tá aí na mão. Quer dizer, eu não tô com ele na mão ainda. Mas assim, entendi. Agora fica mais fácil quando você entende o processo. A fazer um segundo, um terceiro. Quem sabe virar um romancista, né? Ó, o Rafa Henrique tá perguntando aqui, a TV Cultura será a editora do livro? Não ainda, Rafa, é a editora Gente que tá editando o Toda a livro. gente. É. Ó, editora Gente, o livro chama-se Negócios para Criativos, a partir do dia 10 de julho nas plataformas, enfim, nas Agora livrarias. já compra Já na pode pré-venda. comprar. Já pode comprar na pré-venda com tal. E aí começa a enviar dia 10 de julho. E Quer aí a comprar pré-venda na tem, pré-venda? assim, tem a bonificação desse curso de mentoria, né? Isso. E, e Deixa eu tem colocar aqui. também. Eu tô falando, eu peguei minha cola aqui. Olha só, e tem aqui uma seguidora, a Carol, ela falou o seguinte: Kiko, você é a favor do artista manter a sua essência em qualquer situação ou se adaptar ao contexto? Ah, bom, aí depende do contexto, né? O que é esse contexto, né? A gente sempre se adapta de certa forma. Mas como eu falei aqui, eu toco heavy metal, eu toco as músicas, eu toco o estilo de música que eu ouvia quando eu era adolescente.
né? É, continua, né? Não, tipo, como a gente falou aqui do Supla, que era bem próximo já, mas assim, não fui tocar com, sei lá, a banda de axé e tal. E nada Uhum. contra. Pode até um dia fazer alguma coisa, assim, mas não foi uma coisa. Eu não mudei a esse ponto. Mas algumas situações você pode sim, entendeu? Eu acho que você E a gente está essência, falando, princípios, né, a gente está musicais. falando, assim, igual isso que eu citei, de que você tocou lá atrás há muito tempo, né? É um Isso foi no comecinho começo, ali, né? é, foi no Mas foi começo. o que você falou, sem perder a essência, né? Sem perder a essência, mas você pode fazer várias coisas. Assim, é que vamos falar tipo de música, tem um escritor, por exemplo. Você pode escrever teu livro, Uhum. teu romance, com a coisa toda, do jeito que você quiser, mas talvez para você escrever isso, você tenha que ser ghostwriter de alguma editora de algum outro negócio. Ou você Uhum. tenha que ser o editor-chefe de uma casa de livro que você tem que passar o olho ali para ver se tá tudo certo, entendeu? De um livro que você teoricamente vai entender bem da língua, de como faz, você vai trabalhar ali, vai ganhar uma grana, que vai te dar a tranquilidade para você sentar e fazer a tua própria obra. Ao ponto da tua própria obra, que vai ser o pensamento lá na frente, que a tua própria obra vai render para você o suficiente para você poder, em um momento, falar não para outras propostas que venham Uhum. que, né? E você cresce dessa forma, ao ponto que você só fala sim para o que você quer fazer ou que faz sentido para os seus princípios artísticos e que você acha legal, ou que tem alguma outra coisa desafiadora, assim. Que nem quando eu fazia fiz várias palestras para empresa, um ambiente completamente diferente, mas eu ia com a guitarra, tocava, falava um pouco da minha história, dava alguma dica. Era um negócio diferente, para mim foi legal, desafiador, de subir no palco, fazer alguma coisa diferente, parecida, mas diferente, né? É, e o livro também. Ele foge do meu próximo Uhum. álbum. Mas eu não deixei de fazer. Eu lancei ano passado meu álbum. A gente tô Sim. gravando, tá terminando o álbum do Megadeth. Quer dizer, a Aliás, música. tem gente perguntando aqui do álbum do Megadeth, como é que tá? Então já emenda aí que você estava falando. Tem bastante gente perguntando isso. Então, o álbum do Megadeth eu fiz as minhas partes. Tem algumas coisinhas que geralmente quando você tá no final do processo, eu já fiz os solos, gravei todas as guitarras e tal. Mas quando você está no processo, às vezes fala, pô, podia ter mais uma guitarrinha aqui, podia ter mais um negocinho, a cereja do bolo. Então tô nessa, assim, ouvindo as coisas e falar. Aí o Dave, né? Inclusive falei com o Dave hoje, que é o Dave Mustaine. Olha, que legal. A gente faz os encontros no Zoom, né? Porque cada um tá no seu canto. Falar, pô, podia ter nessa parte aqui, dar uma olhada, tal. E aí é isso, eu mando algumas ideias, tal. Então tá nesse processo que ele tá gravando eu acho que ele terminou já. As vozes. Eu não estou totalmente por dentro de que estágio tá, mas deve estar mais para o final, porque eu não estou lá no dia a dia, mas é Mas isso. sai esse ano ainda o álbum? Cara, o planejamento aí da gravadora, eu não posso nem falar, porque eu não quero falar alguma coisa que seja ou não seja, tal. É a Universal, né? Universal lá da americana e que vai colocar isso da forma certa, né? Mas demorou o processo por causa da pandemia. O David teve o câncer, né? Uhum. Em 2019, teve todo o tratamento e tal. Então é um álbum que está demorando mais do que o normal. Mas tá tudo nos conformes aí. A gente vai fazer a turnê agora, né? Então, final de agosto, começa uma turnê americana. Que legal. Vamos Nossa, tá dando no normal. pra gente aqui no Brasil, quando a gente vê, eu pelo menos, né, tô falando por mim, mas eu acho que quem gosta de música também deve estar sentindo isso. Cada vez que é anunciado algum festival, só em Chicago foram anunciados três, que vai ter aquele Riot Fest, o Lollapalooza e um outro festival, o Pitchfork, eu acho. Então, cada festival que é anunciado dá sabe, dá uma coisa tão esquisita, porque aqui ainda a gente nem tem previsão de shows, né? Enfim. É, E aí, é, ouvir você falando que vai ter agora, já volta a turnê, é uma sensação assim de, ai, que bom, a gente vai chegar lá
mas dá uma tristeza também, sabe, da gente não ter ainda essa previsão. do Brasil. Mas o mais complicado, eu acho que, agora não defendendo tanto o lance dos músicos, né? De certa forma, Uhum. das artes, o mais complicado, e comparado com o que eu estou vivendo aqui, tipo, meus filhos, eles foram eu acho que eles ficaram talvez um mês só sem ir à escola. Olha, As escolas não fecharam, entendeu? E isso que é o uhum. grande, o maior problema. Com essa Sem dúvida, a sem galera dúvida. escola no Brasil, isso é um problema, pelo amor de Deus. É, Entendeu? é. Tipo, olha aqui, na Europa, tipo, tá todas as crianças, olha o atraso que vai ser para o país de você praticamente deixar um ano com as crianças ou sem ir para a escola, ou ficar no negócio de iPad aí, para quem tem internet, quem tem. Tem criança sendo alfabetizada pela tela. Imagina que Não, dificuldade, isso né? tem Tem tela. mães. Quem tem Eu tela. tenho um. Tal. E aqui não fechou, que já é um país muito igual, né? Uhum. Da social-democracia. E não fechou as escolas justamente por isso, que ele sabe, não é todo mundo que vai ter um iPad, o pai vai poder deixar ficar em casa lá e vai ter internet decente e vai Uhum. conseguir. E mesmo que você tenha o iPad, a internet, não fica. Vai ficar uma criança lá aprendendo. Não, Tipo, e eu tenho relatos de mães. Eu tenho um podcast de música e educação. Aliás, eu vou te convidar para participar, porque eu acho que é legal. sim, Que é sempre um educador, é sempre um professor e um músico. E, e a gente teve relatos de mãe, de pais que falaram assim: eu não tive estudo, eu não sei ensinar o meu filho, eu não sou professora de português, matemática, história, hora essa. geografia e tal. E a pessoa chora, sabe, porque não consegue passar isso para o filho. É Pá, muito triste isso. Ô, Kiko, mas olha só, tem aqui um seguidor também que passou, eu não acho o nome, perguntando do seu álbum de chorinho. Se tem. Álbum de Se tá chorinho. vindo. Aqui, ó, Alexandre Teixeira. E o álbum de chorinho, mestre? Quando sai? Ah, não, essas vontades elas têm, assim, né? Mas o álbum de chorinho. Isso eu acho que eu nunca falei que ia fazer um álbum de chorinho, mas já participei em festival de chorinho, já toquei alguma coisa assim, mas eu nem sou Mas quem sabe um dia dá pra fazer alguma coisa Ó, mais brasileira, assim, né? Que eu já fiz. Aí você já sim, tem, né? Você já realmente tem. brasileira, tal. Sim. Eu estava ouvindo hoje pela manhã esse seu álbum solo. Muito legal a Universo, propósito. então, isso sim, eu acho que é mais factível do que um álbum só de chorinho. Mas uma coisa que eu tenho vontade também, respondendo aquela tua outra pergunta, Claro. violão também, que eu sempre sou apaixonado por violão, tá? Mas é uma daquelas coisas, né? Tem que sentar, ficar treinando tipo um ano aí para fazer um negócio legal. Mas eu tenho umas músicas só para violão e tudo mais. Quem sabe um dia? Quem sabe? E assim, eu sei que você já fez um monte de coisa aí na pandemia, mas eu vou perguntar, você tem produzido músicas também? Eu digo suas, né? Não com Megadeth, nem o livro, mas assim, o seu processo criativo está fluindo? Porque aqui, alguns artistas que eu entrevistei, uns estão com um processo criativo bem aflorado durante a pandemia e outros sentiram bloqueio e não está rolando. Como é que foi para você? Você saiu alguma coisa? Sai alguma coisa? Ou Para mim, bom, a resposta é um pouco mais complexa. Tipo, como eu lancei meu álbum durante a pandemia. Agora tá fazendo um ano, né? Foi em julho do ano passado. E aí depois eu fiquei divulgando o álbum, eu gravei vídeos tal do álbum, então ficou meio que o ano passado, meio que em cima disso, então, e aí logo quando você tá nesse período, você não fica muito já pensando no próximo, pelo menos eu não fico nessa próximo. E ainda estava fazendo, eu viajei para os Estados Unidos para fazer o álbum do Megadeth e tal. Então, preciso dar uma certa distância. Agora eu começo a sentir aquela necessidade lá de começar a olhar as ideias que tem guardadas, ver alguma coisa, para mais para frente começar a pensar. Isso é um processo, entendeu? É um processo que demora um ano, pelo menos. De tipo, Uhum. vou fazer um disco e até a hora que você entra no estúdio para fazer. Para mim, mais ou menos. Podia acelerar o negócio, mas mais ou menos isso. E aí, uma hora que você entra no estúdio, você pelo menos uns 6 meses para você gravar tudo. Dá para ser menos. Eu gravei meu primeiro em um mês. Mas, Não. assim,
Tipo, se ficar todo dia, mas se você quiser fazer outras coisas também, tá? Fazer entre outras coisas, alguns meses, né? Entre começar a gravar e até estar finalizado. Eu gosto até de ter um tempo, porque aí você vai sempre mexendo nas coisas. Mas uma coisa que é importante falar, que até está no livro, isso é a questão da criatividade. Uma coisa é você ser criativo e exercitar o fluxo criativo constantemente, criando coisas. Uhum. Essas coisas você deixa guardado em algum lugar. Ou que, sabe, pode ser no escritório vai ser teu caderninho com suas ideias, suas frases, ou coisa ali e tal, no computador, que você faz sem julgamento. E você faz sem querer falar, o que eu vou fazer com isso? Não, não é nada disso. Ah, vou usar no meu... Não. Não vai usar, não vai vender, não é para nada. É para você, tipo, criar. Isso eu não parei de fazer. Para exercitar, né? O exercício. É o Né? exercício e a necessidade. Tipo, Uhum. quando você não fica fazendo, você fala, putz, tá chata essa vida. Entendeu? Uhum. E aí, Uhum. então, isso eu faço sempre. Agora, as ideias estão lá. Elas são boas? É um disco? Não é? Chorinho? Não é? Tipo, tipo, tá lá, entendeu? Às vezes é no piano, às vezes é no violão, às vezes é na guitarra. E ela não tem um formato, certo? Depois eu pego, falo, tá bom, e agora? O que eu faço com isso? Ah, dava para virar uma música assim, tá? Eu começo a ver coisas mais antigas. Fica tipo um arquivo de devaneios, entendeu? E aí Entendi. depois você mexe. Porque quanto mais você fica se policiando, pior para dar essa sensação, ah, estou travado e tal, né? Então, na realidade, você tem que fazer sem achar que não é para nada. Não tem que ser bom, você não tem que ser o melhor, não é para ser ganhar o Grammy, não é para ser o melhor hit, não é nada. É simplesmente para você fazer. E nessas horas começa a nascer coisa. Que aí quando você pega e organiza aquilo, aí você fala, opa, peraí, tá faltando tal coisa, tal parte, ou tá faltando uma música que é mais assim, tá faltando uma balada, vamos supor, tá faltando uma coisa mais balada, ou uma música rápida, tá faltando uma coisa mais técnica. Aí você dá uma forçada na criação, você fica atrás daquilo, entendeu? Mas não estou nessa fase ainda. O próprio Ó, disco que eu lancei ano passado foi isso. Open Source, o nome do álbum. E teve uma música que até foi convidei o Marty Friedman, que era o guitarrista do Megadeth, né, dos anos 90. E é uma música que saiu meio que já com o álbum pronto. Falava, precisava de uma música um pouco mais nervosa. E aí foi tipo mais dentro do processo mesmo, já durante a gravação. Isso eu sei que acontece, eu sempre conto com isso. Com o negócio muito bom. que você tá nesse fluxo já tipo, empenhado, entendeu? Então, assim, se eu tiver umas 6 ideias mais ou menos boas, eu já começo a formatar um álbum, porque eu sei que umas 2 vão aparecer durante o percurso e quem sabe mais alguma, entendeu? Muito legal. Meu Ó, por aí. Leliane Castanheira, ela fala assim, Kiko, eu acabei de comprar o seu livro, eu assisti suas aulas o ano passado e eu adorei. É isso aí, gente. Ó, o livro tá aí disponível na pré-venda, tem essa mentoria. Bom, a gente está aqui indo para o Se final. eu colocar no Google aí, Kiko Loureiro, negócio para criativo, vai aparecer meu site lá, que tem a pré-venda, que tem quem comprar o livro tem esse curso, né? E aí eu tenho uma mentoria, que é um encontro num Zoom, para quem comprar 10. Vai comprar para dar aos amigos, alguém que tem já tem uma escola de música, alguma coisa que tenha alguma. Comprar 10 de uma vez, aí ganha esse encontro de mentoria comigo num Zoom. O Kiko, olha, o Angry Guitar tá falando assim, incrível a humildade da TV de chamar ele. Eu digo que assim, que a TV Cultura, ela tá aberta a todos os artistas, né? Principalmente artistas como o Kiko. Então, assim, a humildade é a dele de ter topado essa conversa com a gente, que tá Mas chegando a ao Cultura final. sempre foi parceira, a gente foi lá desde sempre, né? Sempre. Então, e quando você tiver, eu não sei como é que tá aí sua agenda para vir ao Brasil, mas quem sabe quando você chegar por aqui, a gente também possa estar recebendo os músicos aqui no nosso estúdio, e você vem dar uma palhinha. O convite já está feito, agora a gente Bom, espera a situação. não sei quando eu vou, mas eu gostaria muito de ir, realmente. Mas eu não sei. Que vai Será ter muito depois bem-vindo. da turnê, né? Uhum. É, você veio, né, com a turnê. Então, mas Foi a agora, última agora o vez. Megadeth tem a turnê dos Estados Unidos, então viagem mesmo para fora vai ser essa Uhum. da turnê. Vamos ver depois se dá para fazer uma Sim. visita.
Aí você está mais do que convidado, que você sabe. Bom, obrigado. Quero agradecer aqui o nosso papo, dizer que sempre é um prazer conversar com você. A gente sempre aprende muito acompanhando a sua trajetória. E dizer que a TV Cultura está disponível aqui também, sempre que você tiver alguma novidade, tá bom? Obrigadão, obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigada e até a próxima. Galera, valeu. Todo mundo que estava assistindo aí. Isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.